Meu nome é Paula Kim, eu me formei em audiovisual, entrei na ECA em 2001 e saí em 2005. Então, meus pais, eles são descendentes de coreanos, né? Eles vieram para São Paulo novos. Minha infância foi muito marcada por isso, por estar em São Paulo. A gente passeava muito dentro de São Paulo, mas eu não, diferente que eu acho da maioria do pessoal que estudava comigo antes, a gente não ia muito pra praia, não viajava muito, meus pais eram comerciantes e tal. Então, eu conhecia bem São Paulo, centro de São Paulo e tal. Ginásio e colegial eu estudava muito, eu estudei no Bandeirantes, e eu era, super nerd no Bandeirantes. Então, assim, eu acho que já lá eu já pensava que, assim, eu gosto de estudar o que eu estou estudando, mas eu não quero essa vida pra mim, eu não quero fazer medicina, não quero fazer administração, não quero continuar isso que eu estou fazendo, eu quero que seja uma fase. Então, desde muito cedo eu sabia que ia ser alguma coisa fora da caixinha. Meu pai sempre foi muito cinéfilo. Eu não tinha falado isso, mas isso de alguma maneira influenciou muito, só que eu não percebia. Meu pai ele coleciona muito filme, CD, DVD, disco e tal, né? Então sempre foi muito parte da minha vida. A ECA para mim sempre foi a primeira opção. Eu acho que, assim, eu entrei na ECA nova, e algumas coisas eu não tinha muita... Eu não vou dizer que eu não tinha maturidade, mas eu não percebi. Assim, demorou muito para eu perceber algumas coisas. Como eu vim no colégio, eu acho que a maioria das pessoas veio de um colégio particular, que é considerado bom e tal, para mim foi um choque não ruim, mas foi tipo assim, as coisas aqui se fazem de maneiras diferentes, né? Festeca ia bastante. Eu nunca fui engajada, mas eu ia para todas as discussões. Eu achava que eu tinha que ouvir tudo para ter uma opinião. Foi uma época muito legal da minha vida. Assim, quando eu entrei eu comecei a fazer tudo que eu sempre quis, porque antes eu ia para a escola, igual todo mundo, e não dava muito tempo não tinha minha grana aqui, foi a primeira vez que eu ganhei, fiz estágio. Eu acho que o começo da sua vida própria, sabe? Fora o que você vai... Porque a profissão é muito o que você se transforma na sua profissão depois de um tempo, né? Hoje as pessoas com que eu ando são pessoas de cinema, as pessoas com que eu converso são pessoas de cinema, tal. E antes você está num mundo muito ainda, as pessoas não se formaram direito. Então aqui foi muito... eu estou num lugar que me entendem, sabe? Então foi um consolo muito grande ter entrado na ECA. Eu lembro uma vez com o Calil, pornô chanchado. Eu estava assistindo e aí no final, eu não entendia, mas eu sou super feminista. Na época eu era e não sabia. Mas assim, tem uma época que a gente estava vendo um monte de pornô chanchada. E aí no final, o pessoal ficava falando de coisas mais técnicas e tal, né? Porque aí depois dava pra discussão. Aí um dia eu cheguei e falei assim, isso me deixa muito puta, sabe? Porque a gente tinha visto um filme que eu achei muito ridículo. Aí eu fui falar. E nenhuma menina falava nada. Eu achava isso tão estranho. Não sei se é porque elas já estavam, não vai adiantar. Mas assim, chegou uma hora que eu não sei o que eu vi exatamente lá, mas me incomodou. No primeiro ano, eu ganhei o Festival do Minuto. Eu lembro que eu voltava da faculdade e ficava tentando testar esse negócio dos primórdios do cinema. Então eu curtia, a imagem em movimento, stop motion e tal, e ficava fazendo uns testes em casa. Aí com a JVC, que é tirando fotos, né? E aí depois você via inteiro. Era tudo na hora, assim. E aí um dia eu tava fazendo esses testes e tal, e assistindo na TV, em casa. Aí minha irmã passou, ela, sei lá, passou no quarto, a gente dividiu o quarto. Ela falou, nossa, isso é muito legal. E era, as roupinhas na cama, que eu tava testando. E aí ela falou, você tem que fazer alguma coisa com isso, porque isso tá muito legal, né? E na mesma época, o pessoal de audiovisual, eles começaram a falar do Festival do Minuto. Só que pra mim, eu nunca tinha ouvido falar nada de festival e eu não pensei em mandar, assim, pra mim eu ainda não estava em produção, sabe? E aí eu resolvi fazer isso à parte, só que eu só não sabia depois editar os créditos. E aí, quando eu precisei editar os créditos, e foi muito assim no limite do deadline lá do festival, do prazo do festival, eu mandei um e-mail, que a gente tinha e-mail da sala, e falei, gente, eu tô indo pra ECA no domingo, no sábado,
porque eu vou colocar letreiro num negócio que eu fiz, tipo assim, num exercício que eu fiz, quem puder me ajudar, vem aí, né? Aí veio umas pessoas me ajudarem e a gente mandou. Só que, aí caiu a ficha, porque quando o pessoal veio, eles falaram, meu, tá muito legal, sabe? Você devia mostrar. E aí eu acho que aí caiu um pouco a minha timidez. E aí eu mandei, e um tempo depois o Marcelo Massagão ligou e falou assim, você tem que ir pra premiação. Eu falei, por quê? Ele falou assim, você tem que ir? Aí eu falei, que legal. Aí foi o último prêmio da noite, assim. Eu ganhei o dinheiro que eu comprei uma mini DV. E eu era tão assim com a mini DV. Nossa, a mini DV, eu gastei 5 mil reais com a mini DV. Aí eu era tão assim que, tipo assim, durante a faculdade inteira eu fiquei, tipo assim, só vou usar em momentos especiais. Aí, tipo, não servia pra mais nada no final. Mas foi assim que... E aí depois eu acho que soltou um pouco, porque antes eu entrei muito tímida na ECA. Depois que eu entrei na ECA, tipo, eu perdi contato com todo o negócio da comunidade coreana e tal. E eu achava que não tinha nada a ver. Eu falava, tipo, não é minha turma e tal, né? Só que aí eu comecei a pesquisar de cinema, o cinema coreano tava tendo umas coisas legais que eu tava começando a curtir. E aí eu cheguei na Coreia, eu vi que na Coreia, tipo, tinha umas faculdades com equipamento sensacional. Tinha acabado de abrir uma faculdade pública, que era a que eu fiz, e que ela tinha, tipo, os professores da área, ao mesmo tempo com uma coisa teórica meio mais forte, né? E como era também pública, já é uma outra pegada, né? Tinha campus e tal. Que a prova não tinha prova em inglês, e não tinha abertura para estrangeiro. E aí, como não existia prova para entrar naquela escola aberta, porque assim, o nome da faculdade é Korea National University of Arts. Então a ideia é, tipo, a aculturação que a gente teve depois que a gente foi praticamente dominado pelos Estados Unidos, que virou a parte capitalista, a gente precisa retornar com isso, com a nossa cultura. Então, assim, é só coreano que entrava. E aí, nesse meio tempo, a minha mãe veio do Brasil e ela achou um absurdo eu estar lá muito tempo, porque ela achou que a mulher não podia ficar fora de casa. Era assim. E ela queria me levar de volta, assim, foi uma coisa super dramática. Só que aí eu acho que foi nesse momento que minha mãe falou assim, tipo, eu acho que a gente precisa ajudar ela. Tipo, tá muito difícil e ela não vai sair, sabe? E aí meus pais meio que aceitaram e eles falaram, se você precisar de dinheiro pra filme e tal, mais tarde, depois você fala. E aí no final eu consegui passar em todas as faculdades que eu queria e essa faculdade, eu não sei se foi o meu caso ou pra eles de repente interessou também, eles deixaram, eles abriram sei lá, uma exceção. Eu fiz as mesmas provas deles, mas a prova que eles fizeram em coreano, eu fiz uma equivalente em inglês. E eu fui a única pessoa que tentou também. Teve um filme que eu fiz lá, que era uma menina que ela acorda de manhã e ela começa a se arrumar. E aí ela vai lembrando de coisas que a mãe dela ficou falando para ela conhecer o menino, que é uma coisa bem da cultura coreana. Tipo, eles gostam de apresentar os jovens, né, para ver se eles vingam. E aí a mãe dela tá tentando fazer isso com ela, e nisso ela vai se arrumando, tal, tipo, se depila. E aí quando eu fui fazer, e esse foi o último filme que eu fiz. E aí quando eu fui fazer o casting, eu tinha achado uma menina que eu tinha achado sensacional, ela começou a fazer o teste comigo. E aí, quando chegou quase na filmagem, ela falou assim, assim, ela ficou, tipo, dando pra trás, assim. E ela não me falava por quê. Aí um dia ela me falou que era por causa da cena de depilação. E não tinha nada de mostrar o corpo. Era tipo, ela depilava a perna. E ela falou assim, porque os diretores coreanos não sabem que as mulheres têm pelo na perna. E aí depois eu arranjei uma outra, tipo, gostei de uma outra atriz que fez super de boa, mas ela era mais velha do que eu imaginava, essa atriz, e pra personagem. Só que ela foi muito, vamos lá, vou mostrar o pelo e tal. E aí, quando eu fui mostrar em sala pra gente mexer na edição, os professores falaram, nossa, mas ela tem pelo na perna. Falei, gente, que surreal, né? E isso daí eu achei surreal, porque imagina o quanto a mulher deve esconder, tipo, você mora com outra pessoa, tipo, os caras eram casados.
E assim, que horas você depila? O cara nunca viu você depilar, sabe? Isso eu achei surreal. E aí eu fiz esse argumento de 10 páginas e comecei a mandar para vários editais. E aí foi pro... eu mandei para a Residência de Cannes, que era um lugar que eu achava sensacional, mas eu falei, não vou falar para ninguém, porque a galera vai achar que eu muito, né? E aí eles responderam, assim, e falaram para ir para entrevista. E aí eu fui para entrevista e na época eles costumavam chamar 12 pessoas por ano para entrevista e selecionar só 6 para ficar numa residência em Paris que eles pagam e você desenvolve o roteiro lá, que é conectado ao Festival de Cannes. E aí eu fui fazer a entrevista e quando eu cheguei lá eles fazem umas perguntas e tal e eu não sabia responder todas as perguntas. E quando eu fui eles tinham chamado só 8 pessoas e caíram 2, eu fui uma das que caiu. Aí no final do ano passado com esse projeto que é o Diário de Viagem, eu ganhei essa BESP com a coprodução da Lacuna, da Diana. E aí é isso, como eu estava há muito tempo com esse projeto, e eu já tinha ido para a primeira fase de vários pitchings, mas eu não tinha conseguido. Só que aí quando a gente ficou sabendo que a gente ganhou, tipo, eu falei assim, nossa, tipo, sei lá, me deu coragem, aí eu comecei a ir atrás das outras coisas e tal, e eu mandei e-mail pro cara que seleciona os projetos de Cannes. Mas assim, eu só mandei para falar, nossa, ó, eu ainda tô aqui, tá? E aí ele respondeu falando, meu, manda o seu roteiro, tal, a gente lembra do projeto, eu lembro até hoje. E aí eu mandei, e um mês depois ele respondeu convidando para ir pro programa da residência, residência não, do ateliê, que na verdade eu fiquei conhecendo no ano passado, não sabia que tinha. Tipo assim, é muito legal e é muito bizarro. Porque festival de... Eu nunca tinha ido para um festival de longas, eu só tinha ido para festival de curtas. Então a expectativa que eu tinha antes, que eu sabia que não... Eu sabia que eu tinha aquela expectativa, mas eu sabia que ela não ia acontecer. Que era, tipo assim, todos os festivais de curtas que eu ia, você conhece um monte de diretor, aí você conhece um monte de roteirista, aí depois no final de assistir o filme vocês vão tomar uma cerveja, falar da vida, nananã, que legal e tal. E aí eu fiquei sonhando, nossa, já pensou os caras que eu vou conhecer em Cannes? Que legal, gente. Tipo, não só caras, mas tipo, todo mundo vai ser muito interessante e tal. Mas não é muita gente, aí você chega lá e tipo assim, o dia que eu cheguei, é tão surreal que eles conseguem entrar dentro do aeroporto, assim, quando você sai do avião, ele já parece tipo umas francesas todas bonitinhas, que eu não sabia que era do festival, nem o cara colombiano que estava comigo também não sabia, o diretor. E elas já estão, tipo, lá, esperando, dentro, a parte de dentro, elas estão te esperando para te pegar. E o carro tipo, Festival de Cannes, 70º, blá, 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 né? E aí, quando chega na cidade, eles fazem um negócio, assim, de, tipo, aparece um monte de cara bonita, assim, de terno, e começa a fechar a rua. E eles nem sabem quem você é. Eles começam a fechar a rua para o seu carro passar. E aí, quanto mais eles fazem isso, mais as pessoas da rua ficam, nossa, ela deve ser famosa. Aí você quer desaparecer, porque você não é atriz, né? E aí para piorar, o motorista começa a conversar com o carro do lado, para as pessoas olharem mais, assim, sabe? Isso eu achei surreal. Tipo, no começo eu falo, nossa, gente, isso é necessário. Mas aí, tipo, você vê que o festival inteiro é aquilo, sabe? Por isso que é o Festival de Cannes. Apesar dos filmes serem sensacionais, eles conseguem a visibilidade por causa disso. Porque eles levam um monte de estrela que você não sabe quem são. E tem algumas você sabe, algumas você não sabe. E eles ficam fazendo todo esse joguinho de, nossa, tipo, a Disneylandia, esse é o melhor brinquedo, gente. Mas vocês não vão ver porque, tipo, tá muito longe, sabe? Meu primeiro namoro foi aqui. Deixa eu ver, o que mais? Essa coisa de campus, assim, sabe? Sei lá, a galera, é o primeiro porre, tudo, sabe? Essas coisas são muito legais no final. Você relembra de uma maneira, mas eu não fiquei super bem aqui, mas você vê, tipo, as pessoas também dentro do primeiro porre, você ajudando, sabe? Essas coisas, na hora é uma bosta. É a primeira vez que a polícia pegou, sabe? Tipo, a gente ficou enrolando a madrugada inteira na polícia. E, tipo, eu acho que eles estavam pedindo suborno pra gente, ninguém entendeu. A gente ficou lá a madrugada inteira. Tipo, sem entender por que a gente tava lá, porque não tinha razão pra gente estar lá. E os caras tentando falar umas coisas que a gente não entendia. Sabe, essas coisas você fica pro resto da vida, tipo, lembrando do quanto você não sabia das coisas.
Isso é legal.